Vamos falar sobre organização financeira. Então, se você é professor particular, se você é uma professora particular, se você é um professor autônomo, se você é uma professora autônoma, você precisa ter uma boa gestão, uma boa organização, uma boa administração das suas finanças para ter mais segurança e estabilidade financeira. Então, não adianta só captar alunos, não adianta só aumentar o seu faturamento, mas você precisa ter um controle disso, você precisa ter isso muito bem racionalizado para você ter essas duas coisinhas, segurança e estabilidade financeira. Porque a maioria dos professores, professoras que não querem vir para a carreira autônoma falam que não querem vir para a carreira autônoma justamente por causa disso, por falta de segurança e estabilidade. Nesse vídeo você vai aprender a ter uma carreira autônoma com segurança e estabilidade financeira, beleza? Vem comigo, vamos lá! Primeira dica que eu tenho para te dar nesse vídeo, né? Primeiro de tudo, básico, registrar, acompanhar os seus gastos e os seus ganhos. Então você precisa ter uma planilha muito bem estruturada, os alunos que vocês têm, quanto cada aluno paga, que dia cada aluno paga, formato de pagamento de cada aluno, o valor que você vai faturar no total daquele mês e os seus gastos também, tudo que você gasta com internet, com luz, tô falando dos gastos profissionais, tá bom? Os gastos profissionais, internet, transporte, se você vai até a casa do aluno, gastos com compras de celular, computador, pagamento de softwares e sites, então se você contrata ali o Canva, se você contrata o Zoom, se você contrata o Google Meet, tudo que você gasta na sua carreira você precisa ter muito bem organizado. E principalmente o seu salário, você precisa definir um salário para você e colocar isso na sua planilha. O dia que você vai receber esse salário, tá? O dia do mês que a sua empresa, né, que você como professor vai pagar para você como ser humano, tá bom? Que dia o professor vai dar o salário para o ser humano? A professora vai dar o salário para o ser humano. Tá bom? Muito importante que isso esteja bem definido, qual é o salário e que dia vai ser esse salário. Então, organizar tudo isso, gerir tudo isso, ter uma conta bancária. Se você tem um MEI, você pode ter uma conta bancária da pessoa jurídica, separada da conta bancária da pessoa física. Os alunos pagam direto para a pessoa jurídica, essa pessoa jurídica paga um salário para a pessoa física, tá? Esse é o princípio básico de você ter uma boa organização financeira. Segunda coisa, definir muito bem definido orçamentos para compras de equipamento. Vou falar. Então, você para trabalhar você precisa de um computador, você precisa de um celular. Isso é um dos problemas, né? Se eu dou aula em uma escola, eu já tenho tudo isso pronto, não preciso me preocupar com esses gastos. Se eu sou professor autônomo, por mais que eu recebo muito mais, né? Por mais que eu tenha um faturamento muito maior do que qualquer professor que trabalha em qualquer escola, ainda assim, se meu computador estragar, eu vou ter que pagar ele. E talvez ele custe 3, 4, 5 mil reais. E eu vou ter que desembolsar em um mês 5 mil reais de uma vez. Ou ter limite no cartão de crédito para botar esses 5 mil reais no cartão de crédito e arcar também com os juros. Então, como se livrar disso? Como evitar que isso aconteça? Você vai definir um orçamento para compra e manutenção de equipamentos. Então, você tem um celular, no geral, os professores autônomos têm um celular e um computador. Esses são os equipamentos mais caros. Eu tenho um fone de ouvido. Eu tenho um mouse. Eu tenho um teclado. Tem esses equipamentos mais baratos, mas cá entre nós, né? Se um fone de ouvido de R$200 quebrar, não vai ser um aperto você ter que pagar esse fone de ouvido. Você pode até parcelar, não vai ocupar um valor muito grande do seu cartão de crédito. Agora, um computador é diferente. Um computador, se você quebrar ele, são 3 mil reais, são 4 mil reais, são 5 mil reais. Um celular é 2, 3, 4 mil reais que você vai gastar com um celular completamente novo. Então, talvez o fone de ouvido, até se for esses fones de ouvido aqui um pouquinho mais caros, né, 200, 300 reais, eu até colocaria na conta. Mais pequenos equipamentos de, vamos supor, até 100 reais, você não precisa colocar nesse cálculo, tá? Então, você vai pegar o valor de todos os equipamentos que você tem, tá bom? O valor de todos os equipamentos que você tem, que custam mais de 100 reais, e vai botar num bolo de dinheiro, tá bom? Daí você vai tentar considerar a validade de cada equipamento. Então, por exemplo, esse celular, eu sei que no geral ele vale uns 3 anos.
né? Eu tenho que trocar de celular a cada 3 anos. Se eu comprar um celular novo hoje, daqui a 3 anos provavelmente eu vou ter que comprar um novo, ou até lá ele vai quebrar. Então, vamos supor que você pagou, para facilitar o cálculo, R$ 3.000 nesse celular, e ele vale por 3 anos, você precisa de R$ 1.000 por mês, para que daqui a 3 anos você consiga comprar um novo. R$ 1.000 por ano, tá? R$ 1.000 por ano. Para que daqui a 3 anos você consiga comprar um novo, tá bom? Então, R$ 1.000 por ano dá um pouquinho menos de R$ 100 por mês. Vamos considerar R$ 90 por mês. Então, você precisa de R$ 90 por mês para daqui a 3 anos ter um celular novo para comprar. O computador é a mesma coisa. Ele vai custar, vamos colocar nesse cálculo também, R$ 3.000. Ele custa R$ 3.000, mas em vez de durar 3 anos, ele vai durar 6 anos. Então, você precisa de R$ 500 por ano, ou seja, cerca de R$ 40 por mês, para comprar esse computador novo, tá bom? Quando você precisar do dinheiro. Então, você vai economizar até agora R$ 90 no celular e R$ 40 no computador, R$ 130 por mês. Daí você vai fazendo isso com todos os equipamentos que custam mais de R$ 100 e você vai definir aí um orçamento mensal, que vai ser geralmente em torno disso, entre 100 e no máximo R$ 300. Você vai economizar todo mês esse valor, você vai ter o seu valor, o seu orçamento mensal, que você vai ficar guardando, vai colocar lá no investimento todo mês, um investimento com liquidez diária, né? Se você não sabe o que é isso, você pode dar uma pesquisada aí nos canais de YouTube que falam de finanças, né? Você vai colocar ali no investimento com liquidez diária e para que quando você precisa desse valor você possa sacar. Todo mês você vai lá e vai investir esse 100 e, nesse caso, 130, o exemplo que eu dei. Todo mês você vai investir esses R$ 130. Quando o teu computador quebrar, você vai ter aquele valor guardado. Ah, Lucas, mas não vai ter ainda todo o valor do computador. Não importa, pelo menos você vai ter um valor para dar uma entrada no computador que vai dar um alívio maior para você, tá bom? Vai dar uma tranquilidade maior. Ou pelo menos você vai precisar comprar um computador de R$ 3.000, você não vai precisar desembolsar os 3.000, mas você vai ter 2.000, 2.500 guardados, você vai desembolsar só os outros 500. Né? Ou às vezes até o computador ele vai durar mais tempo do que você esperava e você vai ter mais dinheiro guardado quando esse computador estragar do que você planejou, e daí você pode comprar ou um computador melhor ainda ou comprar um computador do mesmo nível e a diferença do dinheiro você já deixa guardado ali para uma eventualidade ou transfere para sua reserva de emergência, alguma coisa assim. Então você definir um orçamento para equipamentos te dá muito mais segurança e estabilidade financeira, essa é uma coisa. Já falando nela, a segunda coisa que te dá mais segurança e estabilidade financeira, que tá dentro desse tópico de orçamentos, né? Então, o primeiro tópico que eu falei, a primeira dica que eu te dei foi sobre ter tudo muito bem acompanhado, acompanhar as tuas finanças. Então, ficar de olho, registrar gastos e ganhos, tudo bem direitinho. Segunda dica que eu estou te dando é definir orçamentos que te dão mais estabilidade e segurança financeira. Então, já falei do orçamento de equipamentos, vou falar agora do orçamento de reserva de emergência. Sei que a maioria de vocês, se não ninguém, tem reserva de emergência. E para nós que somos professores autônomos, é muito legal que você construa essa reserva de emergência. Como você vai construir essa reserva de emergência? Primeiro, você vai definir uma meta, qual o valor que você precisa ter nessa reserva de emergência, e depois você vai definir um orçamento mensal que você vai guardar para chegar nessa reserva de emergência, para chegar nesse valor da reserva de emergência. Vamos pensar nisso? Vamos organizar isso? Então, como é que eu vou definir uma meta para essa reserva de emergência? Lembrando que a gente está falando de reserva de emergência da sua empresa, você como professor. Você pode ter também uma reserva de emergência para você como pessoa física, na sua família, digamos assim, né? Para sua família, você pode ter isso. E daí você vai levar em consideração outras coisas. Mas a reserva de emergência como professor, você vai pensar que você precisa todo mês pagar o seu salário como pessoa física, né? Então, pagar aquele valor que você definiu em salário. E também você precisa todo mês pagar a internet, pagar aqueles softwares e sites que você tem e também pagar aqueles orçamentos de equipamentos, entre outros gastos que eu vou falar depois. Então, você vai somar todos os teus gastos e vai definir um valor mensal. O mínimo de reserva de emergência que você precisa ter é um mês de gastos. Por quê? Porque se você ficar doente, não puder dar as aulas para os seus alunos, se você quiser sair de férias, né? Não é esse caso, se você quiser sair de férias não é uma boa ideia. Todos os alunos ao mesmo tempo quiseram sair de férias, deu alguma coisa, você perdeu grande parte dos alunos,
ou os alunos todos atrasaram o pagamento naquele mês, você precisa ter em caixa, guardado, um valor para te sustentar por no mínimo um mês, para pagar o teu salário, o orçamento dos equipamentos e outros gastos, tá bom? No mínimo um mês. E, idealmente, 6 meses, tá bom? Então, se você não tem um mês no mínimo, economiza o máximo que você puder, aperta ali para você ter sempre essa gordurinha de caixa que a gente chama. Como é que é essa gordurinha de caixa? Você tem lá, vamos supor que você tem R$4.000 em gastos todos os meses. Vai ser R$3.500 para o teu salário, R$100 para a internet, R$100 para orçamento de equipamento, R$100 para o mês, R$100, dá R$4.000 todos os meses. Então você precisa ter R$4.000 na conta para que quando os alunos vão pagando, vai subindo esse valor, vai para 4.500, 4, 5, 6, e daí cai uma conta, você precisa pagar alguma conta, cai. Daí sobe porque os alunos vão pagando. Daí você precisa pagar o seu salário, cai. Sobe porque cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe. Esse movimento de cair e subir, quando fechar o mês todo, no dia 30, no último dia do mês, tem que estar em 4.000, que é o teu gasto mensal. Para que o próximo mês, se você precisar adiantar todas as contas e todos os alunos atrasarem, você tenha aquele gasto mensal para torrar, e daí no dia 30 do outro mês já vai voltar a ter 4.000. Entendeu a lógica, mais ou menos? É isso que a gente chama de fluxo de caixa, tá? Isso é o mínimo. E, idealmente, você vai ter 6 meses. Então, são 4.000 vezes 6, que é 24.000, né? 4 vezes 6, 24.000. Claro que isso é difícil de ter, meu colega professor. Não se pressiona, não fica angustiado para ter isso para ontem. O que eu recomendo que você faça? Que você economize o valor de um aluno seu, R$300 por mês. Pode ser R$300 por mês, 250, o valor de um aluno seu. Guarde esse um aluno todos os meses. Daqui a 1 ou 2 anos, você vai ter construído a sua reserva de emergência. Vamos supor que você precise de R$4.000, R$24.000, né, de reserva de emergência. E você tem, o preço das suas aulas é R$300. Então, você guarda R$300 por mês. No final de um ano, 12 meses, né, R$300 vezes 12 dá R$3.600 por mês. Já dá um mês de reserva. Logo, vamos arredondar, né? Um mês de reserva de emergência. No final de 6 anos, você vai ter acumulado uma reserva de emergência de R$24.000. Ah, Lucas, mas é muito tempo 6 anos. Não, 6 anos passa em um estralar de dedos, vai por mim. Então, a gente vai pensar em construir uma carreira sólida, estável, como professor autônomo, a gente vai pensar no longo prazo, tá? A gente não vai pensar mês que vem, daqui a 2 meses, a gente vai pensar daqui a 6 anos. Vai pensar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. A gente está construindo uma carreira como professores autônomos. Então, não se preocupa, 6 anos para construir a reserva de emergência, talvez pareça muito, talvez pareça pouco, mas enfim, pode ser, é uma possibilidade. Lucas, eu tenho condições de guardar um pouco mais, eu tenho condições de guardar 2 ou 3 alunos por mês. Beleza, quanto mais alunos você guardar por mês, mais rápido você vai conseguir juntar na sua reserva de emergência. Então, se você conseguir guardar 6 alunos em pagamento por mês, nesse exemplo que eu dei, em um ano você constrói sua reserva de emergência, tá bom? 6 vezes R$300, você vai ter que guardar R$1.800 por mês. Mas lembrando, não vai apertar, deixar de pagar o teu salário, deixar de pagar condições básicas para a tua vida, para você construir essa reserva de emergência. O mais importante é você focar em captar mais alunos, porque captando mais alunos você consegue pagar o seu salário e sobra ali aquele valor para a sua reserva de emergência. E lembrando também, que emergência pode ocorrer, né? Quebrar o teu computador, quebrar o teu celular, você já vai ter separado um orçamento para isso. Então vai ter um valor separado para isso. Estourou um cano da tua casa, quebrou o teu carro, você tem sua reserva de emergência como pessoa física. A gente está falando aqui a tua reserva de emergência como pessoa jurídica, a reserva de emergência da tua empresa, tá bom? É importante. Então, por isso que não é tão emergencial você juntar essa reserva de emergência da tua empresa. Idealmente você vai ter ela, e vai ser maravilhoso se você construir ela. Mas não precisa ficar angustiado, ansioso para construir para ontem essa reserva de emergência, tá? Então, definido um orçamento para os seus equipamentos, definido um orçamento para a tua reserva de emergência, o valor de um aluno por mês, né? O que mais você precisa ter para ter mais segurança e estabilidade financeira? Aí vamos para a nossa terceira dica. Não esqueça do INSS, né? Você precisa ter
um cadastro no INSS e um pagamento mensal para o INSS. Se você é MEI, né, se você é microempreendedor individual, você já tem esse cadastro, você já tem esse pagamento mensal para o INSS, que é cerca de 60 ou 70 reais, alguma coisa assim, que você paga todos os meses, e isso garante que, se você sofrer alguma lesão, que você não possa mais dar aulas, se você ficar inválido por mais de 15 dias, o INSS vai pagar esse valor para você. Se você tem que fazer uma cirurgia que te impossibilite de dar aulas por 2, 3 meses, o INSS vai pagar o seu salário. Se você, o dia que você se aposentar por idade, o INSS vai pagar o seu salário. Se você falecer e você tem pessoas que são dependentes financeiramente de você, o INSS vai pagar para essas pessoas, tá bom? Então é importante ter isso em mente, importante ter esse cadastro, só que é importante lembrar que o cadastro do MEI garante apenas um salário de pagamento para o INSS. Já ajuda, né? Um salário. Mas se você quer ter mais que um salário garantido pelo INSS, você precisa fazer uma coisa chamada complementação, né? Como é que chama? Contribuição complementar para o INSS, que é quando você contribui mais do que o base, que é do MEI, para você conseguir se aposentar com mais que de um salário mínimo também. Mas para fazer isso, eu recomendo que você entre em contato com uma advogada, com um advogado, né, de preferência especialista nessa parte da previdência, mas se não, qualquer advogado também, para essa pessoa te orientar, porque às vezes vale mais a pena você mudar o formato da sua empresa, parar de ser MEI e abrir uma empresa, uma microempresa, né, uma EIRELI que se chama, né, enfim, para o Simples Nacional, né, você pode precisar, vale mais a pena abrir uma empresa do que fazer essa contribuição complementar para o INSS, ou pode valer mais a pena fazer essa contribuição complementar. É bom a orientação do advogado nesse momento, tá? Mas se não, no mínimo, tenha MEI. No mínimo, tenha MEI, tá bom? Então, essa é a nossa terceira dica. Isso vai te dar mais segurança e estabilidade financeira também. Vamos para a nossa quarta dica, que é sobre... A nossa quarta dica sobre finanças é dentro dessa parte ainda de salário, tá bom? A gente vai pensar, isso é uma das partes mais difíceis, né? Apesar de estar dentro ali um pouco da primeira dica, que é essa separação, né? Essa organização, ficar de olho nos gastos, às vezes a gente coloca os gastos pessoais e profissionais no mesmo bolo, tá? O meu cachorrinho, ele tá brincando no quarto do lado, no quarto dele ali, e tá fazendo uns barulhos, né? A gente deu um osso para ele grande, então o osso fica caindo no chão. Não reparem, tá bom? Mas eu vou seguir. Então, dentro daquela primeira dica, ficar de olho nos gastos, às vezes a gente fica de olho nos gastos, mas os gastos todos juntos, de pessoa física e pessoa jurídica. Então, essa quarta dica é sobre essa separação, mas não é tão simples quanto essa separação. É essa definição do teu salário. A gente vai... uma das coisas que nos traz instabilidade na nossa carreira é que um mês a gente tem 20 alunos, outro mês a gente tem 17, outro mês a gente tem 22, outro mês a gente tem 20, outro mês a gente tem 24 e assim por diante. E é claro que o nosso faturamento reflete o número de alunos que a gente tem, o número de turmas que a gente tem, a inadimplência ou não desses alunos. E isso ocorrendo faz com que às vezes a gente tenha um faturamento de 5 mil, às vezes de 6, às vezes de 4, às vezes de 13,5, às vezes de 7, às vezes de 5. Qual é o ideal? O ideal é que quando eu tenho um faturamento maior, eu economize para que quando eu tenho um faturamento menor, eu preencha com aquele valor que eu já economizei, tá? Então, eu vou definir um salário para mim a partir da média do meu faturamento. Daí pode ser a média dos últimos 3 meses, dos últimos 6 meses. Lucas, eu sou um professor iniciante, só dou aula há 3 meses, faz a média dos últimos 3 meses. Lucas, eu dou aula há 2 anos, faz a média dos últimos 6 meses ou até 1 ano. Né? Idealmente, a média do último ano. Então, você vai ver a média da sua carreira autônoma como professor. E a tua média na tua carreira autônoma como professor, você fatura R$ 4.500 por mês. Essa é a tua média de faturamento. O que você vai definir? Você vai definir um salário que vai contemplar como se você ganhasse todos os meses 4.500, descontados de tudo. Então, desconta o INSS, que eu falei no tópico anterior, desconta os orçamentos, tanto de reserva de emergência quanto de compra de equipamentos,
desconta gasto com internet, desconta gasto com a comunidade do Projeto Professor de Sucesso. Caso você queira ser aluno da comunidade, tem um link aqui embaixo, tem as informações aqui na descrição. Desconta tudo isso, tá? Então, R$ 4.500 menos, vou simplificar, menos R$ 100 para equipamentos, menos R$ 300 para reserva de emergência, menos R$ 100 para o INSS. Então, dá R$ 500. Então, 4.500 menos 500 dá 4.000. Tirar R$ 100 de internet, R$ 300 da comunidade lá do Projeto Professor de Sucesso, dá 3.600. Então, esse vai ser o meu salário, R$ 3.600, tá? Lucas, nos meses que eu faturo muito mais que isso, não importa, você vai pagar exatamente R$ 3.600 para você e vai pagar todas as suas contas. E o resto do dinheiro você deixa na conta bancária de pessoa jurídica. E nos meses que eu faturar menos de 4.500, eu vou pegar aquele valor que eu deixei na conta bancária para pagar as minhas contas, incluindo o meu salário. O que significa que você vai ter o seu salário garantido todos os meses caindo na sua conta bancária. Vai ser como se você tivesse um emprego, só que vai ser melhor, porque o emprego você pode ser demitido. Como professor autônomo você não pode ser demitido, tá bom? E o melhor ainda, no emprego você tem um aumento salarial muito raramente. E como professor autônomo você vai ter um aumento salarial frequentemente. Vou te explicar. Você sempre vai calcular a média do seu faturamento dos últimos 12 meses, correto? E, sendo aluno do Projeto Professor de Sucesso, você sempre vai captar mais alunos. Você vai estar sempre aumentando o seu faturamento total. Se você aumenta o faturamento total esse mês, mês que vem, a média dos seus últimos 12 meses já vai alterar. Porque vai ser a média dos últimos 12 meses com um faturamento maior. E no próximo, no próximo, no próximo. Eu não recomendo que você fique calculando seu salário todos os meses, vai ser muito trabalhoso. Então, eu recomendo que a cada 3 meses você calcule seu salário. Então, fechou 3 meses, você vai calcular a média do seu faturamento dos últimos 12 meses e você vai ver, descontar os gastos e você vai ver que a cada 3 meses o seu salário vai aumentar um pouco, mas vai ser um aumento seguro. Ao contrário que se você repassar tudo que você ganha como salário, não vai ser um aumento seguro. Vai ter mês que você vai faturar R$8.000 e o seu salário vai ser 7, tirando os gastos, só que não vai dizer com a realidade, porque pode ser um mês que entrou muitos alunos, mas que daqui a um mês vai sair muitos e não vai entrar, ou pode ser um ótimo mês perto, vamos supor que você seja professor pré-vestibular, Enem, vai ser um mês perto do Enem, que você tem um faturamento muito grande, só que um mês depois do Enem, o teu faturamento cai lá embaixo. Então, é muito injusto com você ficar pagando um salário alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo. Por isso, você sempre vai pagar o seu salário de acordo com a média dos últimos 12 meses. A não ser que você seja um professor iniciante e você não tem essa média ainda para fazer. Então, você vai fazer a média dos últimos meses que você dá aula, seja 3, 6, 8, enfim. Né? Mas dando aula há mais de um ano, faz a média dos últimos 12 meses e vai aumentando o seu salário a partir disso. Né? Com essa técnica, você vai ter muita segurança e estabilidade financeira. Eu te dei 4 dicas nesse vídeo aqui. Primeira, observar os seus gastos. Segundo, definir um orçamento para reserva de emergência para compra de equipamentos. Né? E daí isso vai dar muita segurança. Quando o equipamento quebrar, você vai ter. Quando ocorrer uma emergência, você vai ter. Terceira dica, INSS. Se você ficar inválido, alguma coisa acontecer com você, enfim, você vai continuar tendo o seu salário ou os teus dependentes vão continuar tendo a sua renda. E quarta e última dica foi definir um salário com base no faturamento dos últimos 12 meses, descontado dos seus gastos recorrentes. Definir um salário a partir disso. Isso vai ser um salário honesto, um salário justo e que vai a cada 3 meses aumentar. Você vai ter um aumento a cada 3 meses, ao contrário de qualquer outro emprego, né, em qualquer outra escola que você tem. Certo, meu colega professor? Dá para ter um ótimo faturamento como professor autônomo, mas é muito importante, além desse faturamento, pensar na segurança e estabilidade financeira. E é por isso que eu vou lançar um curso de finanças para professores autônomos. Né? Um curso de minha autoria, onde eu vou explicar isso que eu expliquei nesse curso, nessa aula, né? Muito mais detalhadamente, mostrando no Excel, né?
os cálculos que vocês vão ter que fazer, em que cada um de vocês vai criar, estruturar direitinho as suas finanças como um todo, definir o seu salário direitinho. Quem for aluno da comunidade, é claro, vai poder ter o meu auxílio particular nisso. Se você quer saber como funciona a comunidade, está aqui embaixo. E aqui para o YouTube eu vou lançar daqui a um tempo esse curso, uma aula por semana, né? Até completar o curso. Quem é da comunidade já tem esse curso, provavelmente já está lá na plataforma, ele completinho, com o meu auxílio, com aulas, com encontros semanais e tudo mais. Quer saber sobre esse curso de finanças? Olha aqui o meu canal do YouTube, se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, comenta aqui nesse vídeo se esse vídeo te ajudou. E se você quer saber sobre a comunidade, lê a descrição aqui desse vídeo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.